Olá, meus amigos, bom dia, muito bom dia. Estamos aqui retomando nossa gravação de vídeos no YouTube. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Vou me apresentar, sou a doutora Gleice, advogada. Já trabalho há 8 anos com planejamento patrimonial e sucessório, e aqui estamos trazendo um canal que trata sobre holding familiar, planejamento patrimonial e sucessório, executado através de holding. Damos uma ênfase maior ao Instituto da Holding Familiar, porque, de fato, é um instituto mais complexo, é um instituto que requer mais a nossa atenção, que engloba aí regras de direito de família, sucessório, empresarial, societário, tributário. Então, por isso, ela merece aí uma atenção especial. Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, né? Se você ainda não está sabendo, temos o nosso Close Friends, que são aulas que acontecem toda quarta-feira, às 19 horas, no Zoom, ok? Vou deixar o link aqui abaixo do nosso Close Friends para você entrar lá, clicar, tá? E fazer aí a sua inscrição nesse nosso grupo de WhatsApp do Close Friends, ok? Também estamos com previsão de abertura da nossa 6ª turma do curso Holding Familiar do Zero para agora, julho 2023, a 6ª turma. Então, se você tiver interesse em participar, aqui abaixo também está lá o link, bem grande, pré-inscrição, turma 6, Holding Familiar do Zero. Por que é importante você se pré-inscrever, gente? Porque eu não faço evento online gratuito, né? Para abrir as inscrições do nosso curso. Normalmente, eu faço essas pré-inscrições e aqueles que estão efetivamente interessados se pré-inscrevem e lá no grupo de WhatsApp eu abro as inscrições com o link, ok? E aí, normalmente, tem bônus, tem outras vantagens, tem descontos especiais. Então, se você aí quer fazer a sua pré-inscrição, ó, clica no link aqui abaixo e você já vai aí fazer parte do nosso grupo de pré-inscritos, ok? Bom, gente, mas vamos lá. Eu sempre digo aqui, né, se o primeiro vídeo você vai ouvir isso algumas vezes, que o melhor do nosso grupo aqui, dessa nossa comunidade aberta, é o nosso grupo de pessoas, né? Porque vocês realmente fazem desse canal algo muito especial, né? E tem uma dúvida aqui de uma colega, gente, fenomenal, fenomenal. Eu vou ler para vocês, porque é de uma riqueza sem tamanho, tá? Sem tamanho. Dá até para a gente fazer uma aula no Close Friends tratando sobre isso aqui. Olha só. Olá, doutora Gleice. Olá. Tenho uma dúvida. Pois não. Ela coloca aqui, ó. Um senhor interditado há muitos anos é curatelado pela sua companheira. Nesse caso, é possível pedir autorização judicial para fazer uma holding familiar, integralizando seu patrimônio e seus filhos? E nesse mesmo caso, ele não poderia figurar como sócio administrador representado pela sua curadora, mas sua companheira pode ser sócia administradora? Gente, de uma profundidade ímpar essa dúvida, né? E eu vou desfragmentá-la, vocês sabem que eu gosto de fazer isso, né? Para tornar o tema aí mais bacana. Vamos lá, para a gente poder compreender melhor. Então, ela botou aqui, ó, um senhor é interditado há muitos anos e é curatelado pela sua companheira. Bom, se ele é interditado há muitos anos, ele muito provavelmente foi declarado aí absolutamente incapaz, né? E aí foi nomeado a curatela, né? Não tem os detalhes aqui, mas a curatela foi dada à sua esposa. Bom, o que é um fato, gente? O incapaz não pode iniciar atividade empresária, ok? Então, o incapaz não pode iniciar uma empresa. Ele pode dar continuidade a uma empresa, desde que a sua incapacidade seja superveniente ao início dessa atividade empresarial, ok? Ou que ele herdou aí por herança ou por doação por antecipação de legítimo. Então, veja que existe uma diferença muito significativa entre um incapaz receber cotas em doação de uma holding ou uma pessoa que já tem uma empresa, uma sociedade empresária e torna-se incapaz no exercício dessa atividade empresária anteriormente iniciada, né, de uma pessoa que, tendo uma incapacidade prévia, seja ela por idade, seja ela
aí por uma outra condição, eu não sei o que de fato levou essa pessoa a estar interditada, se era alguma doença, alguma coisa assim, né? Mas fato é que a incapacidade era anterior, essa pessoa que já era anteriormente incapaz de iniciar uma atividade empresária. Aí você pode dizer assim, mas Gleice, essa holding é só para guardar bem. Gente, uma holding é uma empresa. Ela tem uma KNAI, ela nasce com o objetivo de ter um desenvolvimento de uma atividade tipicamente empresária, ainda que seja gestão de bens próprios. Porque se você explora economicamente esses bens, isso não deixa de ser uma atividade também de natureza empresária. Ok, gente? Então, primeiro problema aqui, tá? É que ele não poderia, esse senhor não poderia iniciar uma atividade empresária estando já interditado, estando incapaz. E aí, gente, vamos lá. Gente, quando a gente fala isso, né, e eu sei que isso aqui não é muito, isso que eu vou dizer não é muito voltado para os profissionais, é muito mais para os clientes. Gente, holding, planejamento patrimonial e sucessório são instrumentos de um trabalho preventivo. O que a gente visa aqui é prevenção, ok? Prevenção. Porque depois que uma situação dessa se instala, não é mais possível transitar com esses bens, mas em nome desse incapaz, ok? Mas eu vou seguir na pergunta dela, que a gente, como eu disse, é uma pergunta muito rica e ela vai além, tá? Então, primeira coisa, ele não poderia iniciar a atividade empresária, ok? Mas vamos lá. Nesse caso, aí vamos lá, imaginemos que fosse possível ele iniciar uma atividade empresária sendo incapaz, com uma incapacidade prévia. Gente, isso não é possível, vou deixar isso muito claro. Mas imaginemos que fosse possível, ok? Hipoteticamente, vamos lá. No caso, é possível pedir uma autorização judicial para fazer a holding familiar, integralizando seu patrimônio e os seus filhos. Essa parte do e os seus filhos eu não entendi como seria, porque os filhos, via de regra, entram por doação de cotas, via de regra, né? Mas vamos lá. No caso, seria possível pedir uma autorização judicial para fazer a holding familiar, integralizando o patrimônio? Em tese, poderia, como eu disse, se fosse possível lá atrás ele iniciar essa atividade, o que não vai poder. Mas imaginando que fosse possível, a lei sim traria necessidade de uma autorização judicial, gente, para trazer esses bens para a holding. Chance disso acontecer, zero. Zero. Menos um. Menos um, talvez, tá? Gente, e por que isso? Porque traz uma fragilidade patrimonial para esse incapaz, tá? Ainda que fosse possível ele fazer dessa forma, o juiz muito certamente não daria essa autorização judicial, tá? E por que isso? Gente, porque na hora que o patrimônio vem para dentro da holding, o que esse idoso, né? Eu tô falando aqui de um idoso, porque eu tô entendendo que é uma pessoa idosa, já está curatelada pela companheira e tal. Esses bens deixam de ser dessa pessoa curatelada, né, desse idoso que já foi declarado incapaz, inclusive com curatela deferida e tudo mais, e passa a ser da holding familiar, ok? Então, o que o juiz poderia, posteriormente a isso, intervir em relação à autorização de compra, de venda, de transações envolvendo, seriam as cotas dessa holding, mas o patrimônio imobiliário é da holding. E aí você já tem um problema grande em relação a isso, porque essas cotas, esse patrimônio vem para dentro da holding, né? E em tese, pelas vias normais, essa pessoa, esse idoso ou a pessoa que está doente, que, portanto, está considerada incapaz, perde-se completamente, neste caso, o controle sobre os bens, ok? Porque eles passam a ser da holding, ok? Então, assim, o juiz, gente, ele vai olhar para isso e, meu Deus, né? Ele não vai dar, assim, de jeito nenhum, essa autorização judicial, porque traz muita fragilidade para esse incapaz, muita fragilidade patrimonial, né? Porque uma vez que está na holding, via de regra, pode ser vendido, pode ser transacionado, né? E tal. E ele não está aqui, né, para manifestação válida de vontade sobre a destinação desse patrimônio. Enquanto está em nome dele pessoa física, o judiciário pode intervir, inclusive com intervenção do MP, né, que vai atuar aí na causa como custos legis, né? Mas na hora que está dentro da holding, não.
ok? Então, em que pese fosse esse o caminho, já vimos dois impedimentos. O primeiro, uma vez que ele está interditado, não pode iniciar atividade empresária. O segundo, teria que ter uma autorização judicial, mas o juiz já antevendo um prejuízo, um possível prejuízo, né, para esse interditado, para esse incapaz, certamente não autorizaria, tá certo? E aí vem aqui, ó. E nesse mesmo caso, ele não pode figurar como sócio administrador responsável representado pela sua curadora. Não, porque ele não pode ser administrador. Há um impedimento também para o exercício da administração, já que ele está incapaz, ok? Mas a sua companheira poderia ser sócia administradora? Olha, veja bem, não existe a figura do sócio administrador, né? A gente fala isso de forma muito natural, mas não existe a figura do sócio administrador, tá? Existe a figura do sócio e existe a figura do administrador. E pode coincidir na mesma pessoa ou não. Perfeito? Então, o sócio ele pode assumir também, às vezes, de administrador daquela sociedade, mas ele atua ele tem atuações distintas nesse caso, né? Não se confundem, ok? E ele pode ser só sócio e nomear um terceiro administrador. Então, aqui, sua companheira poderia ser sócio administrador? Olha, depende, eu não sei, por exemplo, se eles, eu estou entendendo que a companheira aqui deve ser uma união estável já declarada. Então, qual o regime de bens dessa união estável, né? Porque se ele construir união estável após os 70, regime de separação obrigatória, né? Qual seria o regime? Já vimos que isso não seria possível, tá, gente? Lá atrás. Mas eu estou trazendo aqui, eu gosto de trazer a resposta mais completa possível, né? Então, eu bati aqui, gente, e fechou. Ah, meu Deus, fechei a dúvida da colega, né? Mas tá aqui. Ah, tá aqui. Desculpem. Pronto. Então, gente, a gente viu que eu não sei, ela vai integralizar bens em conjunto, os bens integralizados estão em comunhão, entende? Então, existem muitas nuances aí para a gente poder dizer. Ela até poderia ser sócia, desde que ela tivesse também praticasse atos de natureza societária, integralizou capital social, aportou bens, ela vai ter ali uma sociedade representando ali uma determinada, titularizando cotas, com alguma representatividade no contrato social, ok? Então, existe a qualidade típica de sócio. A administradora, ela até poderia ser, por nomeação ali, porque é possível que a gente tenha a nomeação de sócio, de administrador que seja estranho ao quadro societário. Então, resumindo, o administrador pode ser alguém não sócio dessa sociedade. Perfeito? Assim como o administrador o sócio não necessariamente será também administrador. Ok, gente? Eles podem nomear um terceiro, eles podem nomear, inclusive, um administrador profissional para administrar e representar essa sociedade. E, logicamente, gente, o administrador vai prestar contas dos seus atos de gestão, tá? Lembrando também uma outra coisa, né? Breve revisão aqui, né? Não apanhar, né? Quem delibera sobre as decisões típicas da sociedade, aumento de capital social, distribuição de lucros, retirada de sócios, exclusão de sócios, compra, venda, enfim, de bens, principalmente bens do ativo imobilizado, são os sócios. São os sócios. Inclusive, algumas matérias têm quórum específico previstos no Código Civil. Contrato social pode prever de forma diversa, mas no silêncio do contrato são utilizados os quórums específicos ali dentro, que já estão previstos no Código Civil. O administrador, ele executa, ele representa a sociedade, ele executa, via de regra, as deliberações societárias, ok, gente? Administrador faz, sócio delibera, né? E trazendo aqui mais uma vez, gente, o administrador não necessariamente precisa ser sócio, assim como o sócio não necessariamente terá que ser administrador. São figuras distintas, mas pode ser que um dos sócios, ou até todos, cumulem o exercício da condição de sócio e de administrador. Perfeito?
E aí, gente, essa situação aqui, ela não seria possível, ok? E aqui tem um ponto que a colega não perguntou, mas que eu já vou adiantar, que é o seguinte: imaginemos que tudo isso fosse possível. Gente, hipotético, eu vou dizer 1000 vezes, hipotético, mas não dizer que eu estou dizendo que isso é possível, tá? Não é possível. Mas, hipoteticamente, imaginemos que fosse possível esse incapaz iniciar a atividade empresária. Então, ele iniciaria uma atividade empresária. Pede-se autorização de bens, autorização judicial para trazer os bens para dentro dessa holding, o juiz dissesse, e hipoteticamente também, gente, no Fantástico Mundo de Bob, sim, pode integralizar esse patrimônio, pode transferir esses bens, foi feita a transferência desses bens. Tá certo? Para dentro da holding, ok. Os bens passaram a ser da holding, esse incapaz agora está titularizando cotas, ok, gente? E a doação das cotas? Entende, gente? Que existe um outro ponto de travamento, ainda que tudo fosse possível, que não é, mas existe um outro ponto de travamento aqui. Como doar essas cotas? Porque, veja bem, aí a gente tem, na integralização de capital social, a gente tem uma natureza onerosa típica. Então, ele estaria aí integralizando capital social e recebendo cotas dessa sociedade. Mas na doação, gente, ele está tendo um ponto máximo de liberalidade patrimonial, que é você tirar o bem do seu patrimônio e entregar para o patrimônio de uma outra pessoa. Entende? Ah, doutora, mas vai ter uma reserva de usufruto. Gente, alguém tem dúvida que isso fere absolutamente, né, o incapaz, neste caso? Porque, veja, ele está dispondo, ele dispôs duplamente dos bens, né? Primeiro tirou os bens do nome pessoa física, colocou dentro de uma empresa, e agora ele estaria dispondo dessas cotas, entende? Então, assim, ainda que a legislação permitisse esse tipo de operação, que, como eu disse, não permite por diversos motivos que eu já falei aqui, né? Isso traz uma situação de extrema fragilidade patrimonial para esse incapaz, né, gente? E, por fim, gente, sempre o que eu falei lá atrás, são medidas de caráter preventivo, né? E que depende necessariamente de um nível muito grande de disposição patrimonial. Porque o planejamento patrimonial e sucessório, seja ele executado através de holding ou de qualquer outro instrumento, né, ele pressupõe que a pessoa queira planejar a sua transmissão de bens, o que não é obrigatório. Perfeito? Isso não é obrigatório. A pessoa não é obrigada a fazer nenhuma transmissão em vida, ainda que remotamente, né, através de uma doação de nua propriedade com reserva de usufruto, mas ela não é obrigada a fazer isso. Se ela disser, gente, eu já ouvi isso de um cliente. O cliente virou para mim e disse assim: doutora, eu não quero uma holding para transmitir nada para os meus filhos, não. Entendeu? Olha, eu já trabalhei a vida inteira para deixar um patrimônio para eles que se virem agora para receber esses bens. É o mínimo que eles podem fazer. Eu quero uma holding porque eu estou cheio de execução fiscal e o fisco está tentando pegar meus bens. Ele disse desse jeito. Inclusive, já penhorou um caminhão. Então, eu quero fazer uma holding porque eu quero me livrar do fisco. Quero tentar blindar meu patrimônio, né? E, obviamente, que a gente não avançou no trabalho dessa forma, e, enfim, né? Mas eu ouvi isso com o cliente. Então, veja que tem pessoas que têm esse entendimento sobre planejamento, né? A pessoa não quer planejar, né? Então, ainda assim, não, a gente não poderia aí avançar tanto na esfera de disposição patrimonial, ainda que a lei não trouxesse essa restrição, né? Mas é algo que acende e muito, eu não diria nem o sinal amarelo, mas logo o sinal vermelho, né? De adentrarmos tanto na disposição patrimonial de alguém, a ponto de ela, estando incapaz, ser feito um planejamento sucessório, a total revelia de manifestação de vontade dela. Ok, gente? Então, até a questão aí, se isso fosse judicializado, ainda que a lei não permitisse, creio eu, ainda que a lei permitisse, creio eu que o judiciário, em virtude desse cenário que está além da norma, não permitiria esse planejamento. Ok? Mas já vimos que ele não é possível por todos esses motivos. Ok, meus amigos? Bom, entra para o nosso Close Friends, para a gente se encontrar ao vivo toda quarta-feira, às 19 horas, tá? Teremos aulas no Zoom, então entra, gente, só entra, só vai, as aulas são incríveis, são no Zoom,
e vocês vão ter a oportunidade aí de a gente ter um contato bem mais próximo sobre temas específicos, tá bom? Outra coisa, turma 6 do curso Road Familiar do Zero, tem interesse? Se pré-inscreve, esses links estão todos aqui abaixo, tá? Se pré-inscreve, porque as inscrições só serão abertas no grupo, ok, meus amigos? Fortíssimo abraço, até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.